3808-4755. Alan Motos, 3808-4755. Saúdo a todos que estão assistindo o programa Semeadores de Fogo. Momento muito importante da nossa programação, onde nós iremos meditar na bendita e preciosa Palavra de Deus. Eu convido a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, para que você pegue a sua Bíblia e nos acompanhe aqui em uma leitura que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, e versículo 39, para a nossa meditação. Livro de Marcos se encontra aí no Novo Testamento, ou no Segundo Testamento. Mateus, Marcos, o segundo livro aí do Novo Testamento. No capítulo 4 e versículo 39 para a nossa meditação. Se você já pegou a sua Bíblia e já abriu aí no capítulo 4, você pode achar aí o versículo 39. Essa passagem, ela tem como título: Jesus apazigua a tempestade. Uma passagem muito bonita, onde o escritor Marcos deixa registrado aqui no seu livro, onde nós vamos explanar um pouco esta mensagem. E nos diz assim a palavra: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Para que vocês entendam, Jesus estava em algum lugar e ele convida os seus discípulos para que eles atravessassem ali o mar da Galileia. Aqueles discípulos entram dentro de um barco juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas quando eles chegam ali no meio do mar, se levanta um grande temporal de vento, uma grande tempestade. E aquele vento começa a açoitar o barco, começa a bater ali na polpa daquele barco, as ondas se levantam e o barco começa a encher-se de água. E Jesus, ele estava dormindo na polpa do barco em uma almofada. E aqueles discípulos, assustados pelo grande temporal, pela grande tempestade que ali estava acontecendo, eles ficaram desesperados, não sabiam o que fazer. Mas Jesus estava no barco, deitado em uma almofada, tranquilo. E trazendo isso para as nossas vidas, esse barco é a nossa vida. E às vezes nós passamos momentos de dificuldade, momentos de tristeza, momentos de angústia. Às vezes nós estamos no meio do mar, no escuro, e nós não sabemos o que fazer. Talvez você que esteja me assistindo nesse momento, você esteja passando por algum problema, por alguma dificuldade, no seu lar, na sua família, com seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, eu não sei. E isso tem causado espanto a você, tem causado tristeza, tem causado angústia. Você está passando as mesmas coisas que esses discípulos estavam passando. Mas a palavra nos diz que eles vão ali na polpa do barco e acordam a Jesus Cristo. E esse acordar a Jesus Cristo, para nós aqui, nos dias de hoje, simboliza o quê? Incomodar a Jesus Cristo, buscá-lo em oração, pedir para Ele, porque Ele é aquele que pode resolver os nossos problemas. Jesus Cristo, Ele tem todo o poder está em suas mãos.
e Ele pode resolver o seu problema. Se você entregar os seus problemas nas mãos dele, com certeza Ele vai resolver. É um ato de fé. O que é a fé? Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. O que isso quer dizer para mim e para você nesse momento? A fé, talvez você não esteja vendo a solução do seu problema, mas quando nós buscamos em Cristo, quando nós entregamos nas mãos de Jesus, nós conseguimos contemplar lá na frente essa vitória, essa bênção alcançada. É a fé. A fé, a Bíblia diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, e não sei se vocês já viram, né? Um grão de mostarda, ela é menor do que a cabeça de um palito de fósforo. É uma semente tão pequena, mas se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: monte, lança-te daqui ao meio do mar. E aquele monte ele vai ter que obedecer por causa da sua fé. Mas fé em quem? Fé em Deus, fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode mover as coisas por mim e por você. Em João, no capítulo 14 e versículo 6, diz que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para que nós podemos se achegar a Deus, nós vamos ter que passar por Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. O que é o mediador? É Ele que faz a ligação entre o homem e Deus. Então, quando nós pedimos alguma coisa em nome de Jesus Cristo, e Ele mesmo diz em suas palavras: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, o recebereis, né? Ele não fala no nome de João, no nome de Pedro, no nome de Tiago. Não, ele diz no meu nome. E aqui, em João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, ele chama para ele, senão por mim. Então, se você quer alcançar uma bênção, uma graça, uma vitória, uma cura, você vai ter que pedir em nome de Jesus Cristo. E é o nome de Jesus Cristo que tem poder sobre as nossas vidas, tem poder sobre os demônios. Então, quando nós clamamos a Jesus Cristo, o milagre acontece. E aqueles homens estavam ali desesperados, no meio daquele mar, na escuridão, né? Porque a Bíblia diz aqui no começo: naquele dia, sendo já tarde. Então já era tarde, estava prestes a escurecer. E eu creio que eles estavam ali naquele barco, numa escuridão, as ondas açoitando, mas Jesus estava no barco. O importante para as nossas vidas é Jesus estar no barco. Não importa não importa o que esteja se levantando contra a sua vida, o vento que esteja se levantando, qual é a tempestade que esteja se levantando sobre a sua vida. O que importa é Jesus Cristo estar no seu barco. O que importa é você ir até Ele e incomodá-lo, né? Pedir a Ele, buscar, clamar a Jesus Cristo. E Ele com certeza, Ele vai levantar. Diz que Jesus Cristo levanta ali, Ele vai ali na frente daquele barco, Ele levanta as suas mãos e Ele repreende o vento e a fúria do mar. Ele repreendeu ali aquele vento e houve uma grande bonança. Quer dizer, tudo aquilo, toda aquela perturbação, toda aquela agitação acalmou-se. E é assim também nas nossas vidas, nos dias de hoje. Às vezes nós estamos passando por problemas, por dificuldade, mas se nós entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, se nós deixarmos na mão dele, com certeza Ele vai apaziguar a tempestade das nossas vidas. Ele vai acalmar o mar que se levanta contra as nossas vidas, né? Porque a nossa vida, ela é um barco. E quem tem que estar dentro desse barco juntamente conosco é Jesus Cristo. Você
que está me assistindo nesse momento. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema. Talvez seja uma enfermidade, mas Jesus Cristo, Ele pode curar a sua enfermidade. Jesus Cristo deu vista aos cegos, ressuscitou mortos há aproximadamente 2000 anos atrás. E será que hoje Ele já não faz mais isso? Faz. Ainda nos dias de hoje, Jesus Cristo é o nosso Deus. Ele é Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ele não muda, Ele não falha. O que importa é se achegar a Jesus Cristo. Muitas pessoas não alcançam a sua vitória, a sua graça, porque não confiam nele, porque não entregam as suas vidas a Ele. O que é entregar as nossas vidas a Jesus Cristo? É deixar tudo, largar todas as outras coisas e acreditar somente nele, porque só Ele pode fazer o milagre na minha vida, na sua vida. Talvez você tenha um filho usuário de drogas, mas Jesus Cristo, Ele pode libertar. Em João capítulo 8, versículo 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? A verdade é o Filho de Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você acreditar nesse Deus, o milagre vai acontecer na sua vida. No livro de Marcos também, no capítulo 10, versículo 46, eu tenho certeza que vocês já conhecem essa passagem. A passagem de um homem que era cego, e ele estava assentado ali às portas da cidade de Jericó. E Jesus, ele entra dentro da cidade, ele opera sinais e maravilhas lá dentro daquela cidade, curando as pessoas. E quando ele está saindo, aquele homem estava sentado à beira daquela cidade mendigando. Mas ele não pôde ver, mas ele pôde ouvir o barulho da multidão. Ele pôde ouvir os passos daquela multidão. E ele perguntou para alguém que estava vindo ali com Jesus, e ele disse: quem está vindo? E alguém respondeu para ele: é Jesus, Jesus de Nazaré está passando aí. E nos diz a palavra que aquele homem começou a clamar, ele começou a gritar no meio da multidão, ele começou a gritar ali: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E algumas daquelas pessoas começaram a dizer para ele: ei, não adianta você ficar gritando, Jesus não vai te ouvir. Ele já passou, está lá na frente, ele não está te ouvindo mais. Não adianta você ficar gritando. Mas eu vejo algo especial na vida desse homem. As pessoas que falaram com ele disseram que era Jesus de Nazaré, né? Olhando para Jesus como se ele fosse um homem comum. Jesus, o filho de José, Jesus, o filho de Maria. Mas aquele homem, sendo cego, ele conseguiu enxergar algo maior em Cristo, porque ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi. E por que ele dizia isso? Ele conseguiu enxergar que verdadeiramente Jesus Cristo era o Filho de Deus. Davi simboliza o trono de Davi, e foi profetizado sobre o trono de Davi que o rei, o Messias, viria da linhagem de Davi. Então ele começou a gritar: ei Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E diz que lá na frente, Jesus para e manda alguém vir até aquele cego, E aquele cego, ele tinha uma capa. E essa capa era que protegia esse homem do sol, da chuva. Talvez fosse a única coisa que ele tivesse. Talvez ele não tivesse mais ninguém, não tivesse uma família, alguém que pudesse ajudá-lo. Ele só tinha aquela capa. Mas eu vejo uma fé tão grande na vida desse homem, que quando aquela pessoa chegou até ele,
e disse: Jesus te chama. A Bíblia diz que ele deu um salto e se colocou de pé. E ele jogou fora aquela capa. A certeza da vitória daquele homem era tão grande que mesmo antes de Jesus curá-lo, ele acreditou: de agora em diante, eu não vou mais precisar dessa capa. De agora em diante, eu não vou mais precisar disso aqui. Eu tenho a absoluta certeza que Jesus, ele vai fazer algo na minha vida, porque ele me chamou. E esse homem vai até Cristo. E Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E aquele homem não teve dúvida. E ele disse: Senhor, eu quero ver. E diz que no instante, Jesus abriu os olhos daquele cego e ele pôde contemplar algo maravilhoso, que é o rosto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sei se esse homem era cego de nascença, quanto tempo ele estava cego, mas a primeira visão que ele teve, depois de algum tempo que estava cego, foi o rosto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus mudou a vida daquele homem, porque se você ler ali em Marcos capítulo 10, versículo 46, lá no final dessa passagem diz que aquele homem seguiu a Jesus Cristo, né? Então a transformação foi tão grande na vida daquele homem que era cego, que era mendigo. A transformação foi tão grande que ele seguiu, virou discípulo de Jesus Cristo. E você que está assistindo essa mensagem, eu não sei o que você está precisando da parte de Jesus, mas eu tenho absoluta certeza que Jesus Cristo, ele pode entrar com a providência na sua vida, no seu lar. Ele pode agir na vida do teu filho, da tua filha, da tua esposa, do teu marido. Não importa o que você esteja passando. Jesus Cristo, ele é o nosso amigo. Assim como ele repreendeu o vento aqui na vida dos discípulos, que estavam ali achando que iam morrer, que o barco ia afundar e que não teria mais jeito. Mas Jesus levantou-o ali do barco, estendeu as suas mãos, repreendeu o vento, repreendeu a fúria do mar e houve uma grande bonança. Também na vida deste homem que era cego, né? Jesus deu uma grande vitória para esse homem. No livro de Lucas, também no capítulo 7 e no versículo 11, a palavra de Deus nos conta um fato que aconteceu na cidade de Naim. Havia ali uma viúva e ela acabou perdendo seu filho, que também era um jovem. Nos conta a palavra de Deus que essa mulher estava levando o seu filho num cortejo, num velório, né? Ou levando ali o caixão daquela criança para ser enterrado. Mas eu quero dizer para você, aquela mulher já era viúva. E naqueles tempos, as mulheres não eram bem vistas como são hoje. Elas não tinham o poder que hoje elas têm. Hoje nós vemos mulheres assumindo cargos, né? Como mulheres pilotando avião, dirigindo um caminhão, até mesmo tomando conta de uma fábrica como uma gerente. Não era, naqueles tempos a mulher era desprezada, ela tinha ali somente como aquela que cuidava dos filhos e da casa. E nos conta a palavra de Deus que o marido dela veio a falecer, morreu o seu marido. E eu creio que começa a vir a dificuldade também na vida dessa mulher. Ela não era bem vista na sociedade. Talvez ela fosse procurar um emprego e as portas estavam fechadas para ela. E ainda algo pior acontece. O filho daquela mulher vem a óbito. Eu quero chamar você para você entrar juntamente comigo dentro da história dessa mulher. Naquele tempo as pessoas velavam os seus defuntos ali dentro da casa. Não há tão pouco tempo atrás era assim, né?
Então eu quero que você entre comigo dentro da casa dessa mulher. Ali, o caixão no meio da sala, as pessoas sentadas em volta, aquela mulher num canto da sala, com a sua cabeça baixa, chorando, em uma cidade pequena que talvez todo mundo conhecia todo mundo. Eu vejo muitas pessoas que eram amigos daquela mulher, amigas daquela mulher, estavam ali dentro da casa daquela mulher, naquela sala, olhando para esta cena, né? Uma cena chocante, um jovem veio a falecer. E aquela mulher no canto da casa, com a sua cabeça baixa, chorando, se lamentando, talvez até pedindo a Deus, para que Deus viesse fazer um milagre, ressuscitar aquele jovem. Mas o tempo vai se passando, e eu vejo aquelas pessoas, talvez, cada um que chegasse ali, desse um abraço naquela mulher, cada um que chegasse ali, poderia olhar para o rosto dela e diziam: mulher, não chores. Mas de nada adiantou. Ninguém pôde ajudar aquela mulher, talvez com uma palavra de conforto, mas naquela situação, quem poderia devolver a vida àquele jovem? Quem poderia fazer a grande obra na vida desse jovem? Foi se passando o tempo. Chega o tempo ali que eles precisam levar aquele caixão para ser enterrado. E eu vejo, né, aquela mulher chorando. Eu vejo todas aquelas pessoas chorando e ninguém pôde ajudar aquela mulher. Talvez você que está me assistindo nesse momento, você esteja passando pela mesma situação. Talvez você tenha uma enfermidade e você já procurou nos médicos e os médicos já não podem mais te ajudar. E você está pensando: e agora, o que eu vou fazer? Eu quero dizer para você que tem alguém que pode te ajudar. Tem alguém que pode solucionar o seu problema. E esse alguém é Jesus de Nazaré. É Jesus, filho de Davi, da linhagem de Davi. Jesus, o Filho de Deus, ele pode resolver o seu problema. Continuando aqui a história dessa mulher, chega o tempo, eles pegam ali na alça daquele caixão e saem, aquela mulher atrás ali acompanhando de cabeça baixa, pensando: agora os meus sonhos, os meus projetos estão acabados, já não vai mais ter jeito, daqui a poucos segundos, a poucos minutos, eu vou ter que enterrar o meu filho. Mas diz que aquela multidão estava indo, e vinha uma outra multidão de um outro lado. Quem era essa multidão? Aqueles que acompanhavam a Cristo, os seus discípulos e aqueles que acreditavam que Jesus fazia o milagre. E lá na porta, né? Na porta da cidade de Naim, o milagre aconteceu. Diz que quando ela está saindo ali na porta, Jesus Cristo estava no lado de fora. E Jesus olha dentro dos olhos daquela mulher. E a Bíblia diz que ele se move de íntima compaixão por aquela mulher. O que isso quer dizer para mim e para você? Ele se envolveu com o problema daquela mulher. E nesse momento, Jesus, ele quer se envolver com o seu problema. Ele quer se envolver com a dificuldade que você está passando. Porque Jesus Cristo, ele é um nosso amigo. E amigo não abandona ninguém. O homem pode virar as costas para você. O médico pode te desenganar. A ciência pode te desenganar, dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais condição. Às vezes, as pessoas que usam drogas, são dependentes químicos, vão ali nas suas clínicas e eles dizem: não tem jeito, não tem solução. Mas eu quero dizer para você, Jesus Cristo, ele é a solução para nossas vidas. E Jesus Cristo olha para os olhos daquela mulher e ele se move de íntima compaixão. E ele vai até aquela mulher, olha nos olhos dela e ele diz para aquela mulher: mulher, não chores. Talvez as pessoas que estavam do lado, ouvindo aquilo, em seus pensamentos pensaram: mas nós já dissemos isso para ela e de nada adiantou. Talvez ela própria tivesse pensado: mas quantas pessoas passaram por mim e disseram essas palavras e nada aconteceu.
Mas ali quem estava falando com aquela mulher era o dono da vida. Era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que dá a vida e vida eterna. E ele volta, vai até ali o caixão daquele jovem, coloca a mão naquele caixão e dá uma ordem: jovem, levanta-te. E a palavra de Deus, a Escritura nos diz que aquele jovem se assentou-se e começou a falar. E Jesus pega nas mãos daquele jovem e leva até a sua mãe. Eu imagino a alegria dessa mulher, a felicidade dessa mulher, porque ela já tinha perdido tudo. Tinha perdido o marido, também perdeu seu filho. Talvez ela tivesse perdido a esperança, mas Jesus Cristo devolveu a esperança a essa mulher. Jesus Cristo devolveu a alegria a essa mulher. E você que está aí no seu lar, na sua casa me assistindo, no seu trabalho, talvez a angústia tenha tomado conta do seu coração por algum problema que você tenha passado. Mas nessa tarde eu lhe ofereço a Jesus Cristo, aquele que pode tirar toda essa tristeza, aquele que pode dar alegria ao seu coração. Jesus é a solução para as nossas vidas. Jesus, Ele é o Salvador das nossas almas. Se você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, nesse momento, eu quero estar fazendo uma oração por você, para que Deus venha entrar dentro da sua vida, entrar dentro do teu coração. No livro de Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se atentamente ouvirdes a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei contigo e tu comigo. O que isso quer dizer? Essa porta é a porta do nosso coração. E Jesus, Ele está falando, Ele está batendo. E se nós ouvirmos a voz dEle abrir a nossa porta, Ele vai entrar em nossa vida, em nosso coração, e Ele vai fazer parte da nossa vida. Ele vai cear comigo e nós vamos cear com você. O que isso representa para as nossas vidas? Uma grande comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. Ele quer repreender a tempestade que você está passando. Ele quer repreender a fúria do mar que está açoitando o seu barco. Ele quer te dar visão como Ele deu àquele cego. Ele quer ressuscitar aí os teus sonhos, como Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Nesse momento, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Se você ainda não é um cristão, religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. João capítulo 3, versículo 16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Unigênito é o único Filho de Deus, e Deus deu a Jesus Cristo, e todo aquele que crê em Jesus Cristo não perecerá na condenação eterna, mas terá a vida eterna. Então somente Jesus Cristo pode nos salvar da condenação eterna. Foi Ele quem desceu do céu, foi para a cruz e pagou pelos nossos pecados, e pagou com um alto preço. Ele derramou sangue por mim e por você. Então você que está me assistindo agora, eu deixo essa palavra para você e quero fazer uma oração. Se você está enfermo, se você pode colocar as suas mãos na sua enfermidade, você ponha. Se você não pode, coloque a sua mão no coração. E eu também peço a você que ouviu essa palavra e você sentiu algo diferente, algo sobrenatural. Isso é o Espírito Santo de Deus te tocando. É o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te tocando. Se você sentiu, entregue a sua vida a Jesus Cristo nesse momento. Entregue o barco da sua vida nas mãos dEle, porque Ele vai fazer um milagre na sua vida. Procure uma igreja evangélica, onde se prega
a verdadeira e genuína palavra de Deus. Aleluia. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante da Tua presença. A Tua palavra foi ministrada neste momento. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que todos aqueles que estão nos assistindo, talvez nos leitos dos hospitais, que o Senhor possa enviar uma unção de cura a essas pessoas. E todo mal sai agora, em nome de Jesus. Vai curando, Pai. Vai curando, Pai, a diabetes. Vai curando, Senhor. Visita todo o corpo desta pessoa. Vai tirando o câncer. O câncer sai agora, em nome de Jesus. Todo mal sai agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade cai por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Eu decreto a vitória na vida do teu povo, na vida daqueles que acreditaram nesta palavra. Também, Pai, aquela pessoa que se encontra angustiada, triste, que o Teu Espírito Santo possa tocar no coração dessa pessoa, que ela possa sentir algo sobrenatural da Tua parte. Também aqueles, Pai, que ouviram esta palavra e querem entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Que o Senhor possa fazer o grande milagre, Pai, o milagre da salvação. Que o Senhor possa perdoar os seus pecados e escrever o nome dessas pessoas no livro da vida. Porque Jesus Cristo desceu a essa terra para comprar um povo seu, um povo que vai morar no céu. Eu deixo essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração. E que nesse momento, você que assistiu, você que ouviu essa palavra, que Deus possa fazer uma grande mudança na sua vida. Que Deus, a partir dessa data, a partir do dia de hoje, uma grande transformação aconteça em sua vida. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, em nome de Jesus. Amém.